Olá, queridos professores e professoras de Filosofia e Sociologia da Diretoria de Ensino de Presidente Prudente. Espero encontrá-los bem. Eu sou a PEC Jéssica, sou PEC Desenvolvimento Curricular de Ciências Humanas, aqui da Diretoria de Ensino. E hoje eu estou gravando esse vídeo para poder falar um pouquinho para vocês sobre algumas mudanças que ocorreram nos componentes de Filosofia e Sociologia, tá? Posteriormente a essas mudanças, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as possibilidades de planejamento e a integração dos materiais que estão disponíveis para nós, para que possamos realizar um planejamento o mais adequado possível dentro da nossa realidade, ok? Então vamos lá. Vou começar falando para vocês um pouquinho sobre como eram os dois componentes e como eles estarão a partir de agora, tá? Primeiramente, em 2024, a gente tinha o componente de filosofia na primeira série do ensino médio e o de sociologia na segunda série do ensino médio. Isso vai manter, tá bom? Esses dois componentes estarão apenas cada um nessas séries. Mantém também a carga horária de 2 aulas por semana, agora com 50 minutos. E para poder contemplar essa carga horária, a equipe organizou materiais digitais, prevendo 70% das aulas, que serão basicamente 14 materiais digitais, tanto para sociologia quanto para filosofia, nos 4 bimestres. E, infelizmente, nós não contaremos, nesse primeiro momento, pelo menos, com os materiais impressos. O escopo sequência de 2025, ele passou por um momento de essencialização, com foco em considerar algumas habilidades mais prioritárias, para poder conseguir melhorar o processo de essencialização, foi necessário, conferir um caráter um pouco mais orgânico, né, uma organização por nível de complexidade temática, no caso de sociologia, e de habilidades, no caso de filosofia. Para alcançar esse objetivo, a equipe organizou, então, essas aulas em sequências didáticas. Então, são grupos, blocos de aulas que vão falar, que vão desenvolver uma determinada temática através de algumas habilidades, ou uma determinada habilidade através de várias temáticas. Essa possibilidade, gente, criada por eles agora, a gente entende que vai possibilitar justamente essa escala progressiva de complexidade dos conteúdos. É, Junto a isso, então, pensando nesses blocos de sequência didática, blocos de aulas de sequência didática, cada sequência dessas vai ter entre 4 e 8 aulas de extensão. Nesse primeiro bimestre, a gente vai ter com 4 aulas de extensão as sequências didáticas de sociologia e com 8 aulas de extensão as sequências didáticas de filosofia. Em sociologia, nós vamos trabalhar com blocos temáticos, e aí, dentro desses blocos temáticos, podem ser articuladas mais de uma habilidade. Já em filosofia, serão trabalhadas uma habilidade dentro da sequência didática, e aí poderão ser organizados, utilizados, articulados, né, mais de uma temática. Ok? Então, haverá essa diferença entre os dois componentes. Você, professor, que tiver com aula atribuída nos dois componentes, precisa ficar bastante atento a isso. Ainda dentro dessa estrutura das sequências didáticas, eles procuraram organizar elas em 3 perfis de aulas diferentes. Então, haverá as aulas de sensibilização, as aulas de desenvolvimento e as aulas práticas. E aí, após esses 3 perfis, fecha-se uma sequência didática. Cada uma dessas aulas, desses tipos de aulas, eles vão ter objetivos e características próprias, de acordo com a especificidade dele ali dentro daquele, ali no interior daquela sequência didática. Então, não basta a gente, no momento de preparar as nossas aulas, considerar apenas o conteúdo, o objetivo e a atividade de cada aula isoladamente. Então, olhar para a aula 1
isoladamente da aula 2, isoladamente da aula 3. Não, nós precisamos considerar o bloco que envolve, que faz parte dessa sequência didática, para poder preparar as nossas aulas. Porque a gente vai conseguir ter um panorama do que será desenvolvido. E aí conseguimos observar e não trabalhar determinados temas antes de chegar àquela aula prevista para ele. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre os três tipos de aulas. Primeiramente, todas as sequências didáticas iniciarão com as aulas de sensibilização. Primeira aula de cada sequência didática vai ser aula de sensibilização. O objetivo dessas aulas é tornar esse conteúdo mais significativo, né, pro jovem, contextualizar, né, levar um pouco até o contexto dele, introduzir esse estudante dentro das principais problemáticas desses temas, despertar esse interesse, se despertar a curiosidade. É o momento ali de fazer com que o estudante queira participar daquela aula, queira compreender aquele tema. E para isso, essas aulas elas terão características que vão promover algumas atividades mobilizando conhecimentos prévios desses estudantes, associados aos objetos lá de conhecimento. Ela vai articular conteúdos e capacidades cognitivas menos complexas, afinal de contas, é o momento de sensibilizar e de aferir o conhecimento desse estudante, e é nesse momento que vocês vão poder realizar avaliações diagnósticas desses conhecimentos prévios, para não precisar ficar parando ao longo da sequência didática para fazer avaliações paralelas para identificar os conhecimentos desses estudantes. Então, durante essas aulas de sensibilização, vocês já vão conseguir aferir quais são esses conhecimentos prévios, de onde preciso partir, como preciso me organizar a partir daí. E aí, na sequência, que vai ser a maior parte das aulas dos blocos de sequência didática, vai ser as aulas de desenvolvimento. O objetivo dessas aulas de desenvolvimento já é aprofundar os conteúdos, explorar esses conteúdos teóricos e metodológicos, buscando esse aprofundamento dentro das aprendizagens. Aqui, as habilidades, os conteúdos, as capacidades cognitivas, né, elas serão mais complexas. É nesse momento que a gente vai desenvolver o conteúdo, a habilidade propriamente dita. Então, a proposta dessas aulas são aulas com caráter expositivo dialogado, para poder intercalar momentos de intervenção dos docentes e propostas de interação entre os estudantes, né? A nossa intervenção dentro dessa interação entre os estudantes e no momento da realização das atividades ou finalização das atividades é extremamente importante para consolidar o conteúdo e as habilidades dentro desse estudante. Já nas aulas práticas, que serão as últimas aulas do bloco da sequência didática, aulas que estarão pintadinhas lá no escopo sequência de rosinha claro, elas vão trazer um momento de aplicação desses conhecimentos adquiridos pelos estudantes. Aqui é sugerida a elaboração de um produto, né, uma finalização. É interessante nesse momento você, enquanto professor, elaborar um instrumento avaliativo que possa aferir se esses estudantes conseguiram ou não atingir, desenvolver aquelas habilidades. Dentro dessas aulas práticas, vai ser articulado algumas sessões do material digital, né, justamente tentando orientar esses estudantes à criação de um produto. Porque a criação desse produto vai, afinal de contas, mobilizar as aprendizagens desenvolvidas ao longo da sequência didática. E aí, aqui é extremamente importante a gente deixar claro para o estudante que a proposta de aula prática dentro das ciências humanas é diferente da proposta dos outros componentes. Quando a gente fala de aula prática,
o estudante geralmente vai associar a aula dentro do laboratório, né, as aulas de educação física propriamente ditas, mas dentro das ciências humanas, as nossas aulas práticas, elas giram em torno da produção científica, do estudo de casos, né, a criação de artigos de opinião, podcasts, análises críticas. Então, tudo isso, entre outras possibilidades, caracterizam a parte prática dentro da história, da filosofia, da sociologia e da geografia, tá? Componente de sociologia e filosofia, então, este ano, né? Como que ele está estruturado os 4 bimestres? Vou falar bem por cima aqui para vocês, porque vocês terão acesso ao escopo sequência, e esse escopo sequência, ele vai possibilitar a vocês uma compreensão mais global. Então, continuando, nós temos aqui sociologia no primeiro bimestre, trabalhando 3 habilidades. Ou seja, se são 3 habilidades, serão 3 sequências didáticas. O tema norteador dessas sequências didáticas vai ser o que nos torna seres sociais. Já no segundo bimestre, nós teremos o desenvolvimento de 4 habilidades, com o tema norteador da convivência em sociedade. No terceiro bimestre, o desenvolvimento de mais 3 habilidades, com o tema norteador sobre a dimensão política da vida social. No quarto bimestre, mais 4 habilidades, com o tema norteador em que o mundo queremos viver. Dentro, gente, desses 4 bimestres, é interessante dar ênfase nas habilidades que estão ali propostas e nos conteúdos que estão propostos ali, obedecendo a organização que está no escopo sequência. E eu vou falar para vocês já já o porquê disso. Primeiro, eu vou falar um pouquinho de filosofia. O componente de filosofia nesse ano de 2025, ele será organizado em sequências didáticas para desenvolver uma habilidade em específico. Então, aqui, ó, no primeiro bimestre de filosofia, serão desenvolvidas 2 habilidades, ou seja, terão 2 sequências didáticas, uma para desenvolver cada uma das habilidades. Aqui, será dado ênfase nas habilidades que mobilizam os temas introdutórios de estudo à filosofia e atitude filosófica. No segundo bimestre, já serão 3 habilidades a serem desenvolvidas. Portanto, provavelmente vai haver aí 3 sequências didáticas para desenvolver essas habilidades, uma desenvolvendo cada uma das habilidades. Aqui as habilidades vão mobilizar temas mais de investigação filosófica, falando um pouco das áreas de ética, filosofia política. No terceiro bimestre, mais 2 habilidades. Aqui será trabalhada a ética global, moral, local, os fundamentos da ética para a constituição dos valores, a identidade na produção filosófica. Então, esses temas serão desenvolvidos ao longo desse terceiro bimestre. Além desses temas, dentro do terceiro bimestre, para desenvolver mais uma das habilidades, nós teremos aí objetos do conhecimento relacionados ao empirismo, né, ao estudo das ciências humanas e sociais, ao conflito entre ciência e religião. Então, serão todos objetos do conhecimento que darão ênfase a temas, né, mobilizarão temas e problemas da epistemologia e da filosofia da ciência. No quarto bimestre, serão desenvolvidas mais 2 habilidades que darão ênfase em habilidades que requerem dos estudantes posicionamentos éticos, que estejam embasados, né, e esse embasamento proporcione a eles observar e conseguir concluir sobre os desafios contemporâneos da sociedade tecnológica. Até aqui conversamos um pouquinho, né? Falei para vocês um pouquinho das mudanças que ocorreram nesses 2 componentes. Então, ter em mente sempre olhar o bloco da sequência didática para então começar a preparar a minha primeira aula, a minha aula 2, a minha aula 3. Aqui eu já vou entrar com vocês na questão do planejamento das aulas propriamente dito. Vou falar um pouquinho sobre como a gente pode integrar esses materiais que estão disponíveis, que é o escopo sequência, o material digital e as plataformas educacionais. Primeiramente, vamos pensar em escopo sequência. O escopo sequência ele vai ser um material essencial, porque é nele que nós vamos conseguir observar a organização global
dos conteúdos, das habilidades. Ali nós conseguimos ter um parâmetro do bimestre sem precisar abrir uma a uma das aulas. Então, aqui a gente consegue perceber onde se inicia e onde termina aquele bloco de sequência didática. O material digital, ele já é um material de apoio que vem com conteúdos dinâmicos, né? Vídeos, exercícios interativos, atividades práticas. Ele vem com sessões que vão orientar a condução do professor também. E esse material digital, gente, ele não vai substituir a sua aula, ele não é a aula preparada. Esse material digital ele vem para apoiar a organização e o planejamento da aula. Ele vem com essas práticas para enriquecer as aulas, permitir uma abordagem mais diversificada do ensino. Então, ele é editável. Você pode editá-lo, inserir, adequar, trocar algumas imagens ou alguns vídeos que você observou ali. Então, ele é totalmente editável. E você pode fazer as edições que você julgar necessário para atender as demandas da sua turma, desde que você garanta que os objetivos daquela aula sejam atingidos. Tá? Então, isso precisa estar bem firme na cabeça de vocês quando forem fazer o planejamento dessas aulas. E por fim, as plataformas digitais. As plataformas digitais, elas vão trazer para nós uma aplicabilidade prática desse conteúdo, desses objetivos, dessas habilidades que estamos desenvolvendo. No nosso caso, nós temos apenas a plataforma Tarefas, e dentro dessa plataforma haverão questões um pouco mais interativas agora para que os estudantes respondam. Então, elas precisam também ser encaixadas dentro desse tempo da aula. Não necessariamente fazer junto com o estudante, mas pensar que, à medida que esse estudante realiza essa atividade em casa, no segundo momento, é necessário que o professor faça a correção, que ele faça a devolutiva em sala de aula. Afinal de contas, a aprendizagem ela acontece nesse momento de correção também. O estudante ele faz, traz lá para ele qual é a resposta correta, mas às vezes ele não compreendeu o motivo dessa resposta estar correta, e isso é extremamente importante na hora de nós desenvolvermos os níveis de complexidade dentro da aprendizagem desses estudantes. Então, iniciando aqui pelo escopo sequência, a primeira coisa que a gente precisa fazer é baixar esse material, ter ele lá guardadinho num pendrive, por exemplo, para que eu possa acessar sempre que for necessário, e também voltar nesse escopo sequência periodicamente lá no repositório, porque ele pode ter algumas adequações. Vocês vão perceber que no momento em que vocês vão baixar, né, acessar o link para baixar ele, pode acontecer de na frente ter ali última atualização e uma data em específico. Essa última atualização, ela vai conferir a você o olhar para saber, tá, então agora houve uma atualização, preciso abrir novamente esse material e preciso novamente baixar ele. E aí, com esse material em mãos, então vamos abrir ele, vamos observar, identificar e compreender algumas coisas. Primeiro, número de aulas propostas. Segundo, quantas aulas estão previstas com 100% de prática. Terceiro, quais os perfis de aula? Vamos identificar, né, qual é a aula de sensibilização, quais são as de desenvolvimento, quais são as aulas práticas, porque daí eu consigo me organizar dentro desse bloco de sequência didática, observando, identificando todas essas informações, eu vou partir para um momento de análise, e dentro desse momento de análise, eu coloquei aqui alguns questionamentos que podem, orientar vocês, tá? Então, pergunte-se, né, como que está organizada essa sequência didática? De posse das informações que você já pegou ali no passo 2, serão necessárias algumas adequações? Se forem necessárias adequações, essas adequações serão possíveis de se fazer?
né? Quais serão as adequações possíveis para atingir esses objetivos esperados para cada uma das aulas? Então, isso é extremamente importante no momento em que nós estivermos analisando, porque assim conseguiremos preparar estratégias e atividades mais assertivas dentro do dentro dos perfis, né, desculpa, das nossas turmas. Aqui, essa parte do escopo sequência de sociologia, eu coloquei para vocês mais ou menos quais aulas compõem cada sequência didática e qual é o bloco temático. Isso daqui eu que organizei para vocês num breve estudo que eu fiz desse escopo sequência. Não foi algo que veio de um documento orientador da SEDUC, ok? Então, aqui eu fiz uma breve análise, um breve estudo. Nós teremos três sequências didáticas dentro de sociologia. A primeira sequência didática será composta pela aula 1 até a aula 5, sendo a aula 1 sensibilização, a aula 5 atividade prática. E o bloco temático dessa sequência didática vai ser justamente a relação do indivíduo com a sociedade. Na sequência didática 2, aulas de 6 até 9, bloco temático, o processo de socialização e a interação na construção da identidade social. Sequência didática 3, aulas de 10 até a 14, bloco temático, as relações entre as culturas e os processos de mudanças sociais, ambientais, tecnológicas e por aí vai. Tá? Aqui do ladinho eu deixei para vocês essa legenda para que vocês identifiquem as aulas de fim de sequência didática, que são as aulas práticas. Passando para a filosofia já vai ter dois blocos apenas de sequência didática, porque cada um dos blocos será composto por 8 aulas. Primeira sequência didática, aulas de 1 a 8, sendo a aula 1, aula de sensibilização, aula 8, aula de prática, desenvolvendo a habilidade de identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Sequência didática 2, aulas de 9 a 14, desenvolvendo a habilidade de analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial, de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. Então, o escopo sequência de filosofia e sociologia estará organizado dessas duas formas aqui. Seguindo, então, vamos falar um pouquinho agora sobre o material digital e as tarefas. Eu espero que tenha dado para a gente compreender como articular esses escopos, como interpretar esse escopo sequência para trazê-lo, então, dentro desses dois materiais de apoio disponibilizados a nós também, que é o material digital e a plataforma Tarefas. Então, aqui, o que que a gente precisa seguir? 3 passos. Primeiro, vou abrir a minha aula, 1 ou 2, né, a aula que eu estiver preparando, e eu vou consultar os conteúdos e objetivos, né? Vou ver o que se espera para essa aula em si. Né? Existe a necessidade de eu abordar outros conteúdos. Lá tem a parte do relembre, por exemplo, vou precisar fazer uma retomada rápida. No final, será que eu vou precisar preparar alguma coisa para a próxima aula? E aí é interessante que eu sempre abra a aula que eu estou preparando e a aula subsequente para eu ver se eu preciso deixar alguma coisa preparada nessa aula que eu vou preparar para a próxima aula. Segundo, vou lá na seção para professores, são os últimos slides, né? Ele vai estar separado por uma tela em roxo escrito para professores. Lá terão orientações importantíssimas. Então, ali eu vou procurar entender essas orientações, relacionar essas orientações com as dinâmicas da minha turma, ver se existe a necessidade de elaborar e separar materiais específicos para essa aula, né? Me atentar aos tempos sugeridos, se esses tempos sugeridos eles são viáveis para a dinâmica daquela minha. Essa sessão para professores, ela não vai orientar você slide por slide, tela por tela.
ela vai trazer alguns pontos essenciais de telas ali essenciais. Então, ela pode trazer para vocês não só o tempo sugerido, mas a dinâmica de orientação daquela atividade, as respostas esperadas dos estudantes. Ela vai trazer para vocês alguns subsídios a mais para conseguir desenvolver essa aula. Uma vez que nem todos de nós que estamos com aulas atribuídas em filosofia e sociologia somos formados nesses componentes, né? Nós temos aí pessoas formadas em pedagogia que estão com aulas atribuídas nesse componente, pessoal formado em história e geografia, aulas atribuídas nesses componentes. Mesmo que eu seja de ciências humanas, formada em história, por exemplo, eu me formei, eu estudei meus 3, 4 anos dentro do componente de história. E eu tive algumas disciplinas que trabalharam a filosofia e sociologia, mesmo que eu possa dar aula desses dois componentes, talvez eu não me sinta segura em fazer isso, como eu me sinto segura dentro do meu componente de formação. Nós temos professores aí de história e geografia que dão aula de sociologia e filosofia há muitos anos, então já estão muito familiarizados, e outros de nós nem tanto, né? Por fim, olhando o material dessa forma, antes de iniciar a preparação da minha aula, eu vou para o meu terceiro passo, que é consultar as tarefas que serão disparadas após eu registrar essas aulas no meu diário de classe. Quais tarefas vão ser disparadas? Quais conteúdos básicos os estudantes precisam desenvolver para realizar essas tarefas? Eu vou disponibilizar um tempo para eles fazerem durante a aula, eles vão fazer em casa, na aula seguinte eu farei a correção. Preciso observar tudo isso porque eu precisarei separar tempo dentro da minha aula se eu quiser fazer uma correção, tempo dentro da minha aula se eu quiser que eles façam durante as aulas. E observando o que vai cair nessas tarefas também, eu consigo fazer um processo de essencialização, de priorização das temáticas e das atividades que eu vou proporcionar para os meus estudantes ali no meu tempo de 50 minutos, né? Ou minhas 2 aulas de 50 minutos. E aí eu vou trazer aqui para você, gente, uma mudança que vai acontecer dentro das tarefas, no componente de sociologia, especificamente na segunda série do ensino médio. Então, em filosofia, isso não vai acontecer. Em filosofia, toda aula que você registrar no diário de classe será disparada uma tarefa. Em sociologia, haverá um novo modelo, vai ser um teste, né, um modelo piloto aí, em que serão disparadas tarefas por blocos de aulas. O objetivo aqui é fazer com que o estudante tenha menos tarefas para realizar e fazer com que ele, assim, né, quando ele abrir ali a sala do futuro dele, que ele for fazer essas tarefas, não ter milhões de tarefas e ele acabar se desanimando. Então, aqui, por exemplo, ó, na aula 1 de Sociologia, não haverá disparo de tarefa quando eu registrar ela. Já na aula 2 haverá. Então, lá no centro de mídias, vai haver isso daqui, ó, aula com disparo de tarefa. E aí, o que eu sugiro você? No momento em que você for baixar essas aulas, já deixa no próprio título da aula, né, um asterisco, ou um xizinho, alguma coisa uma legendazinha que te faça perceber que aquela aula vai ter aula disparada, vai ter aula não, desculpa, vai ter tarefa disparada. Ok? Ó, na aula 3 tarefa disparada, na aula 4 não, na aula 5 tarefa disparada. E aí, só atentando vocês, ó, vocês estão vendo esse V2? É importante que toda vez que, mesmo que nós tenhamos baixado todas as aulas, retornar no centro de mídias antes de desenvolver a, a aula, planejar a aula, porque às vezes aquela aula ela foi modificada, atualizada, aí eles colocam a versão. Então, essa aula 1, ela está na versão 2 dela. Teve alguma atualização. Por quê? Conforme a rede vai utilizando, conforme nós vamos observando e vamos avaliando, a SEDUC consegue ver os equívocos, os erros que são cometidos ali no momento da elaboração do material. E aí ela vai lá e corrige e posta essa aula novamente.
Ah, por que que não manda um e-mail, não manda uma errata? Se isso for feito para todos os componentes, toda vez que houver um equívoco e eles precisarem arrumar, a gente não vai vencer de e-mails para olhar, né? Então, essa é a forma aí mais, digamos assim, fácil do pessoal perceber que aquela aula ali foi modificada, tá? E aí, gente, lembra que eu tinha falado para vocês que é interessante que não se modifique a ordem das aulas? Justamente por isso. Se eu resolvo, né, dentro do meu planejamento, modificar, trazer a aula 5 para trabalhar antes da aula 4, no momento em que eu digitar, que eu lançar essa aula 5 lá no meu gerenciador, desculpa, no meu diário de classe, vai ser disparada uma atividade para o estudante no Tarefas. E essa atividade, ela não vai ter questões somente sobre a aula 5, ela vai trazer questões sobre a aula 4 também. Então, se eu faço isso, meu estudante vai ficar perdido, não vai conseguir fazer a atividade por completo. Então, isso pode ocasionar aí alguns transtornos, né, no desenvolvimento das nossas aulas. Espero que até aqui tenha ficado claro para vocês, né? Nós tenhamos tirado algumas dúvidas possíveis e contribuído com esse momento de planejamento. Porque aqui eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a gestão de tempo no planejamento das aulas. É algo que, para nós, em específico da área de ciências humanas, principalmente filosofia e sociologia, devido à diminuição da carga horária, teremos que estar bem atentos. Então, aqui eu quero falar com vocês um pouquinho sobre as possibilidades de antecipação de cenários. Como que a gente pode antecipar cenários dentro do bimestre? Coloquei aqui uma situação problema para a gente poder analisar. Então, vejam só, Jéssica tem aulas atribuídas no componente de Sociologia, segunda série A. O horário que a unidade escolar elaborou para ela é toda segunda-feira, primeira e segunda aula. Então, como que a Jéssica vai antecipar o bimestre dela? Ela vai primeiramente olhar o calendário do bimestre e vai começar a considerar feriados, possíveis datas de prova, finalização do bimestre, para poder ver quantas aulas ela tem disponível realmente para o desenvolvimento das habilidades, do bloco lá de sequência. Então, aqui, primeiro, o bimestre termina no dia 15 do 4, e isso é importante considerar. Jéssica teria um total de 11 semanas até o fechamento do bimestre, e isso lhe daria um total de 22 aulas para desenvolver 14 aulas. Meio apertado, mas que seria possível. Só que ela não pode considerar somente isso. Ela tem que considerar o período de realização da prova paulista. Até esse momento, é interessante que os estudantes já tenham finalizado o estudo de todas as habilidades. É interessante observar se haverá cronograma de prova justamente para a segunda-feira nas duas primeiras aulas. Então, é possível que lá no dia 31 de março, nas duas primeiras aulas, a segunda série dela esteja realizando prova. Então, ela precisa antecipar isso e não contar tanto com essas duas aulas da segunda-feira do dia 31 de março. Percebe? Outra questão, haverá feriado em março, né? O carnaval, 3 e 4 de março. 3, justamente no dia que ela tem mais duas aulas na segunda série A. Então, isso também vai fazer com que ela perca algumas aulas. No saldo final, das 22 aulas que a Jéssica tinha, ela não terá 6 aulas, possivelmente. Isso restam 16 para desenvolver 14 aulas. Apertadíssimo, mas a Jéssica vai tentar se organizar para desenvolver nessas 16 aulas. Só que a Jéssica ainda quer separar um momento para fazer uma avaliação. E duas aulas para fazer uma avaliação e uma para fazer devolutiva. Afinal, é na devolutiva que acontece boa parte da aprendizagem, né, desses estudantes também. Isso vai dar a ela um total de apenas 13 aulas disponíveis para o desenvolvimento das habilidades. Olha que cenário caótico, certo? Por quê? Porque ela tem 14 aulas do material digital para desenvolver. Então, aqui eu coloquei para vocês o cenário mais caótico possível.
que a Jéssica vai fazer? Pergunta. Vou trazer aqui para vocês algumas possibilidades de atuação da Jéssica, neste caso em específico. Vocês podem ter outras sugestões também, e é interessante que vocês compartilhem com os colegas, né? Como esse vídeo vai estar no YouTube, né? Pode também deixar nos comentários, porque assim a gente consegue, visualizar as propostas dos outros docentes também, né? A gente é muito criativo no momento que a gente está preparando as nossas aulas. Então vamos lá, possibilidades. Primeira possibilidade para poder conseguir desenvolver essas habilidades nesse tempo extremamente curto. Olhar para a prova paulista do ano anterior, da segunda série, no caso da Jéssica, que está dando aula de sociologia, lá no primeiro bimestre. Lá no painel Escola Total, se ela conseguiu acesso, ela vai olhar os descritores que ficaram em maior defasagem lá no primeiro bimestre. Vai observar se esses descritores fazem parte das habilidades que estão sendo desenvolvidas no primeiro bimestre desse ano. Fazer esse comparativo. E então, vai priorizar dentro do seu primeiro bimestre aqueles conteúdos, aqueles temas, aquelas habilidades que correspondem a esses descritores. Embora não seja a mesma turma que tenha feito a prova paulista do ano passado e esteja hoje na segunda série, existem muitos descritores, muitos conteúdos que, devido à sua complexidade, eles vão se repetindo, né, como conteúdos e de escritores com alta defasagem. Então, isso pode me dar aí um norte na hora de fazer essa preparação, na hora de priorizar essas habilidades e esses conteúdos. Segunda coisa que é possível a Jéssica fazer, utilizar estratégias e metodologias de gestão de tempo para imprimir ritmo às atividades propostas durante as aulas. Dentro dos próprios materiais digitais, existem técnicas e metodologias de gestão de tempo, mas eu posso também elaborar, né, utilizar outras estratégias e outras metodologias em outros materiais, em outros momentos, né, em outras atividades propostas para otimizar mais o tempo. E aqui eu gosto sempre de dar o exemplo da rotação por estação, justamente por ela ser uma metodologia que você conta, né, o tempo ali no relógio e daí a aula ela vai caminhar conforme o ritmo que você colocou para a realização de cada uma das estações. E aí dentro dela, da organização dela, exige, né, que sejam feitos grupos que vão rotacionar por estações, mas isso pode ser adequado, afinal de contas, né? Talvez você esteja numa sala que só para você organizar eles em grupos e eles rotacionarem entre as estações já foram os 50 minutos de aula. Então você pode organizá-los em grupos, rotacionar as atividades ao invés deles rotacionarem. Você pode, ao invés de organizá-los em grupos, né, colocar a sala numa disposição diferente, em U, por exemplo, e você ir passando as atividades. Então, estação um, essa daqui, projeto lá na televisão, dou o tempo para eles fazerem. Estação 2, dou o tempo para eles fazerem. Então, tudo vai depender do perfil da sua turma. E quanto mais tempo você deixar para eles resolverem o problema de uma estação, é bom ter em mente que mais tempo eles vão demorar. Que daí eles vão sentar, vão conversar, vão procurar a caneta, vão perguntar sobre o cachorro, o periquito do outro, né? Então, é importante ter isso em mente. É pensar num tempo possível de ser realizada aquela tarefa, mas no tempo mínimo possível, para que esse estudante comece a perceber esse ritmo. Ó, não estou terminando, não terminei a primeira atividade, então vou ter que correr para terminar a segunda, tá? Então, imprimir esse ritmo na aula. Essa é uma outra possibilidade. Terceira possibilidade, a Jéssica queria elaborar uma avaliação para 2 aulas e devolutiva para uma aula. Outra possibilidade é a Jéssica elaborar uma avaliação pensando no tempo de uma aula de 50 minutos
E na sequência dessa aula, quando ela recolher essa avaliação, ela já fazer a devolutiva com esse estudante, sem ter corrigido, sem ter dado nota ainda. Nesse momento, eu gosto muito de fazer dessa forma, às vezes, porque existem turmas que, quando você leva para casa a prova, corrige essa prova e traz para fazer a devolutiva com eles, eles olham a nota deles, veem aquilo que eles acertaram e erraram, e aí você vai fazer a devolutiva, eles já não querem mais saber do que você está falando ali. Dessa forma, como ele ainda não sabe qual ele acertou e errou, como ele ainda não sabe qual é a nota dele, a chance dele prestar atenção e tentar lembrar aquilo que ele colocou, nesses últimos 50 minutos na prova é maior. E aí isso me confere um momento importante de foco dele para consolidar ainda mais a aprendizagem. E isso daqui, então, levaria a Jéssica, ao invés de usar 3 aulas, utilizar 2, né? Ela ganharia aí uma aula. E, por fim, gente, avaliar o estudante de forma contínua. Lembra que eu falei para vocês que ao final de cada sequência didática haverá aula prática? Nessas aulas práticas, será solicitado uma produção final do estudante. Se você elabora um instrumento avaliativo em cima dessa produção final, você já tem ali avaliações precisas da aprendizagem desse estudante. Você utiliza a aula que já é para aquilo para avaliar esse estudante. Então, essas são algumas das possibilidades dentro desse gerenciamento de tempo que a Jéssica precisava fazer e que talvez você precise também em algum momento. E deixa, assim, né, pontuar algo importantíssimo para vocês. Vamos nos atentar, gente, que quando eu falo em priorizar conteúdos, priorizar habilidades, eu não estou falando que é para deixar de desenvolver tal habilidade, tal conteúdo. Priorizar, gente, é a gente definir o que é essencial dentro daquela aula, quais atividades são essenciais para desenvolver aquela habilidade ali, qual atividade é essencial dentro do perfil da minha turma, né? Quais textos que estão ali são essenciais para desenvolver. Isso tudo com base em indicadores, né? Então, eu vou realizar adequações para garantir esse essencial, vou utilizar estratégias e metodologias assertivas para garantir o trabalho com esse grupo de habilidades. Então, isso é priorizar, isso é pensar no que é essencial, tá? Então, estejamos bem atentos ao momento em que nós formos priorizar. E finalizando, gente, trazer aqui para vocês algumas dicas para que nós possamos aí manter o foco no que é essencial. Porque manter o foco no que é essencial ajuda na nossa organização, diminui nossa ansiedade, o estresse, nos dá a segurança do caminho a percorrer. A pessoa que ela tem domínio daquele componente, ela pode acabar se perdendo no meio da organização das aulas, utilizando um pouco mais de tempo, tanto quanto a pessoa que não tem tanto domínio daquele componente. Então, vamos pensar em algumas dicas aqui que podem auxiliá-los. Primeira, evitar cópias. Embora nós não tenhamos recebido um material impresso, vamos pensar em qual a finalidade da cópia que eu quero passar para o meu estudante. O objetivo dela vai ter um impacto positivo dentro da aprendizagem dele, ou vai ser um impacto positivo, mas um impacto baixo? Então, evitar cópia pela cópia. Refletir se é necessário investir mesmo tempo na cópia desse texto, né? Será que não é possível adequar um texto que já está disponível lá no material digital? Às vezes a minha escola tem ali uma cota de impressão, consigo diminuir a letra, colocar várias ali em uma folha para distribuir para os estudantes. Eu posso utilizar algumas técnicas também de gestão do tempo, como a Todos Escrevem, pedindo para que eles consolidem ali os conteúdos, sistematizem os conteúdos, né, socializando com os pares. Posso elaborar textos, mapas mentais coletivos com eles,
porque daí não fica cópia pela cópia, eu dou um sentido, eu vou ter um impacto bem mais positivo dentro da aprendizagem desse estudante. Segundo, foco no que está disponível. Vamos pensar em tudo que tem a nosso dispor. Explorar o que tem ao nosso dispor, material digital, PDFs de prova, a plataforma Tarefas. Porque, gente, muitas vezes eu posso, de dentro das avaliações externas, né, Prova Paulista, por exemplo, trazer questões para dentro da aula e preparar a minha aula com base nessas questões, garantindo o objetivo proposto, mas eu vou trabalhar em cima da resolução dessas questões. Eu vou discutir com eles qual seria a alternativa correta, por que que essa alternativa está correta. Ao mesmo tempo, eu consigo auxiliar ele no processo de entendimento daquela questão. Muitos estudantes sabem, desenvolveram a habilidade, mas eles não conseguem lidar com o tipo de questão e aí eles acabam errando. Então, aí eu já consigo também trazer para dentro da minha aula, dar segurança para esse estudante de como lidar com aquele tipo de questão quando ela aparecer. Mesma coisa para a plataforma tarefas, eu posso trazer aquelas tarefas ali, fazer de forma coletiva com esse estudante, coletar as informações. Isso vai auxiliar ele a querer fazer essa tarefa lá dentro da plataforma, porque ele já estará fazendo junto com você. Então, a possibilidade dele querer fazer, dele finalizar, acaba sendo um pouco maior. Terceira dica, foco na solução. Nós vamos encontrar N problemas, N pedras no caminho para desenvolver os nossos conteúdos, né? Explorar o problema que nós estamos passando ali para desenvolver as nossas habilidades só faz sentido se for em busca de solução prática e viável. Por quê? Existem muitos problemas que vão dificultar o desenvolvimento das nossas habilidades, mas problemas que eu, sozinho, junto com os meus alunos ali dentro da sala, não consigo resolver, está fora da minha governabilidade. Então, eu preciso pensar o que está dentro da minha governabilidade para minimizar esse impacto negativo. Lógico, vou me posicionar sobre o que está causando aquilo, né, o que seria necessário. Nós temos aí vários canais da Seduc para poder vocês poderem fazer, abrirem chamado. Só que ali, dentro daquele momento, o que que eu já posso fazer para diminuir esse impacto negativo? Né? Não posso esperar o momento perfeito, o mais oportuno, toda a situação perfeita para que eu desenvolva a minha aula. Quarta dica. Avaliar continuamente. Comentei um pouquinho com vocês sobre avaliar continuamente ali nas possibilidades. E aqui enfatizar: não espere a prova paulista chegar. Utilize estrategicamente as técnicas e metodologias que lhe confiram devolutivas constantes. A aula expositiva dialogada mesmo, gente. O pare e pergunte disponível dentro do material digital. Ele já te dá devolutiva. Esses estudantes estão entendendo? Esse estudante específico que tem dificuldade, que eu sei que ele tem dificuldade, ele está compreendendo? Vou fazer uma pergunta direcionada para ele e depois pedir para outra pessoa complementar. Ou fazer uma pergunta direcionada para outra pessoa e pedir para que ele complemente. Será, né, que a aprendizagem está acontecendo? Preciso desses momentos de feedback rápido. Quarto, antecipe os cenários, antecipe as situações, como nós fizemos aqui. Antecipe situações que já ocorreram no passado também, tá? E quinto, por fim, mas não menos importante, acompanhe as ATPCs da EFAP. Gente, esse novo modelo de ATPC da EFAP, disponibilizado agora, ele conta com explicações sobre o funcionamento das atividades, como desenvolver essas atividades. Ele vai trazer orientações, né, sugestões para orientar o planejamento das aulas. Questionamentos ele vai trazer, fazendo perguntas para você, para que você possa preparar a sua aula, né? Então ele pergunta o perfil da sua sala, isso tudo para ir fomentando dentro da sua cabeça o passo a passo na preparação no planejamento da sua aula. Ele traz estratégias a mais que podem ser utilizadas e que não estão disponíveis dentro do material digital. Então, esse modelo ele está muito mais, como é que eu posso dizer, orgânico.
né, para nós. Então, faz muito sentido acompanhar as ATPCs desses componentes para poder ter subsídio para a preparação dessas minhas aulas, ok? Enfim, pessoal, é isso. Eu espero ter contribuído, ter ajudado vocês um pouquinho no planejamento das aulas. Infelizmente, no período do planejamento, na época da live, não foi possível fazer uma live com vocês. Nós só tínhamos 2 packs de ciências humanas disponíveis e acabamos fazendo em geografia e história. Então, agora eu estou disponibilizando esses materiais para estudo de vocês. Também disponibilizarei esse material no blog do Núcleo, né? O PowerPoint que eu utilizei aqui para que você possa utilizá-lo de forma mais rápida, afinal de contas, não vai dar tempo de sempre que você quiser ficar procurando no vídeo extenso. E desejo a todos vocês um ótimo ano letivo, um ótimo bimestre. Me coloco à disposição desde já para comemorarmos as vitórias, chorarmos as derrotas e procurarmos traçar novos caminhos para vencer sempre, melhorar sempre, ok? É isso. Espero que continuem bem e tenham um bom ano letivo. Até mais!